Boa noite, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez para continuar a série sobre o DV, a bebida da morte. Então, neste momento aqui, eu gostaria de focar especificamente sobre o ayahuasca. E futuramente também, eu acredito que o que encerraria essa série seria essa questão da reencarnação, que é algo que eu vou trazer também. Então, focando aqui sobre a ayahuasca, que seria uma das coisas que mais diferencia também toda essa religião da UDV, cristianismo. Então, vamos fazer uma breve leitura sobre o que a UDV, a própria UDV, diz sobre esse chá. Tudo bem? Então, a gente vai fazer essa leitura sobre o que a UDV diz sobre esse chá e a gente vai ler o que a Bíblia diz sobre alucinógenos, sobre venenos que você consome, que te tiram a sobriedade e sobre todas as outras questões. Então, o que é o chá ayahuasca? O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal utiliza o chá ayahuasca, também conhecido como ayahuasca, em seu ritual religioso, no qual é bebido para efeito de concentração mental. O chá é resultado do cozimento em parte de duas plantas originárias da floresta amazônica, de um cipó, o mariri, Banisteriopsis caapi, e as folhas de um arbusto, o chacrona, Psychotria viridis. Não dever, o chá ayahuasca é também chamado de vegetal. Então, união do vegetal, união do chá ayahuasca, que é essa combinação dessas duas plantas, folhas de um arbusto e desse cipó mariri. As plantas e o chá são comprovadamente... Aqui é onde chega a mentira óbvia. Assim, nem arde o rosto, de tão grande que é a mentira. As plantas e o chá são comprovadamente inofensivos à saúde, segundo estudos científicos realizados por entidades renomadas. Não é mencionado esses estudos. José Gabriel de Costa, o mestre Gabriel entrou em contato com o chá ayahuasca em 1959 e em 1960 o preparou pela primeira vez e começou a distribuí-lo, se tornou um aviãozinho dessa droga, por iniciativa própria. Em 1961, criou a União do Vegetal e passou a ensinar seus discípulos e preparar o chá. Atualmente, o vegetal é preparado na sede geral e nos núcleos da UDV em todo o país. Nesses locais também são cultivados o mariri e o chacrona. E se a gente for continuar a leitura no Quem Somos aqui, a gente vai ver que a UDV vem crescendo há 59 anos. Olha o quão antigo isso é, 59 anos, de maneira contínua e sustentada. Além da sede geral, a União do Vegetal tem atualmente 216 núcleos e distribuições autorizadas de vegetal, localizados em todos os estados brasileiros. Olha o quanto que está disseminado. Em 10 países, Estados Unidos, Canadá, Peru, Portugal, Espanha, Reino Unido, Suíça, Itália, Holanda e Austrália. Será que lá eles vão criar um em Amsterdã também? São mais de 21 mil sócios e cerca de 6 mil jovens e crianças, filhos de sócios. Olha que terrível, tem crianças envolvidas nisso. Perfazendo mais de 27 mil pessoas, entre os quais 5 mestres da origem, que conviveram com o fundador da UDV, Mestre Gabriel, e hoje compõem o Conselho da Recordação dos Ensinos do Mestre Gabriel. Conselho da Recordação dos Ensinos da Bíblia? Dos ensinos de Deus? Dos ensinos de Jesus? Não, Mestre Gabriel. Então, enfim. Isso aqui é o que eles estão dizendo, que é inofensivo. Vamos ver se isso é inofensivo mesmo. Vamos ver se realmente tem alguma verdade nisso. E eu gostaria aqui de fazer uma leitura também em 1 Timóteo. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro. Capítulo 5, versículo 8 ao 9. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O que a Bíblia nos fala? Para ser sóbrios e vigilantes. Como você vai ser sóbrio e vigilante sobre efeito de entorpecentes? Como você vai ser sóbrio e vigilante se você não consegue nem identificar onde você está? Nem consegue identificar sobre em que tempo, em que localização você se encontra, se você está alucinando similarmente a alguém que consumiu LSD. Não tem como. É simples, não tem como ser sóbrio em uma condição assim. Então eu gostaria aqui de ler sobre o ayahuasca. Eu vou usar aqui a Wikipédia. Você pode chorar o quanto quiser sobre a Wikipédia, mas
acaba que tem muitas fontes da Wikipédia, dá para você checar as fontes de onde vem, e a Wikipédia é um grande amontoado de informações. Muitas informações estão alocadas lá e você pode realmente aprender. Esse preconceito com a Wikipédia vem mais porque eu acredito que antigamente muitas pessoas mudavam e colocavam qualquer coisa, mas hoje em dia você pode realmente aprender muita coisa com a Wikipédia. Então, eu vou estar usando aqui, e também porque não é um site que tem algum viés ideológico. Eu não estou lendo de um site batista, eu não estou lendo da UDV. Eu já li o que a UDV diz, que não tem efeito nenhum negativo. Então vou ler novamente aqui. As plantas e o chá são comprovadamente inofensivos à saúde. Ayahuasca. Efeitos fisiológicos. Durante a sua ação, a bebida provoca aumento do diâmetro pupilar, da frequência respiratória, da pressão arterial, tanto diastólica quanto sistólica, e aumenta drasticamente as respostas neuroendócrinas para prolactina, cortisol e hormônio do crescimento plasmático. Essas são ações típicas da N-N-DMT, dimetiltriptamina. Os especialistas em química orgânica aí vão saber melhor. Ou de qualquer outro psicoativo que também atue sobre os receptores 5-HT, tal como o LSD ou a psilocina. Então, com o que é comparado, assim, com o sentimento, com o efeito que é gerado? LSD. LSD é uma droga leve, uma droga que não tem nenhum efeito negativo no seu corpo. Esta ação pode gerar sensações de queda de pressão, súbito frio ou calor e ainda tremores. Parou aí? Nossa, são coisas que são pequenas. Por que está enchendo o saco? Por que está brigando por conta dessa questão? A ocorrência de náuseas, vômitos e diarreias pode estar associada à ação da bebida sobre o receptor 5-HT2. Então, o que acompanha essa bebida? Náuseas, vômitos e diarreias. Isso daí a gente já tem um problema muito grande, porque aqui a gente está o quê? Algo similar a uma bebida alcoólica, uma bebida forte que a pessoa bebe, tanto que ela beber, ela vomita, ela passa mal. Mas aqui a gente não está falando de uma dose super elevada. A gente está falando aqui de uma dose inicial. Isso já pode gerar náusea, vômitos e diarreia. E com isso a gente pode ver o que é. Além de uma desnutrição que pode ser gerada com constante vômito, com constante consumo disso, a gente também uma questão de quê? Desidratação, que pode vir com a diarreia. Então, outros efeitos específicos são o aumento da empatia, a diminuição da fome e o aumento na acuidade da visão noturna. Então, aqui a gente tem um problema muito grande. Não só você vai estar vomitando o que você consumiu, mas você vai ter uma diminuição da fome. Isso pode sim ter um efeito cascata muito grande no seu organismo, porque você já estava... O que você comeu, você já mandou embora. E aí você não sente fome. E aí seu corpo começa a ficar mal. Seu sistema imunológico abaixa, você se torna mais fraco, você sente com menos energia. Então aqui a gente já tem um efeito físico totalmente negativo. Devido à presença da armina no CAP, a ayahuasca tem ação afrodisíaca, provocando um aumento do vigor do desejo sexual em seus usuários. A bebida altera a natureza dos sonhos, que podem alterar em conteúdo, modo de apresentação e intensidade, causando um aumento no realismo das sensações oníricas. Podem ocorrer sensações de distorção das percepções normais de espaço-tempo. Em alguns casos, sobre altas doses, podem ocorrer episódios de distorção sonora. Você não consegue nem compreender o que está acontecendo de som. Entretanto, por razões desconhecidas, não é normalmente relatado que os usuários escutem vozes. Experiência comum quando ingerindo substâncias bem próximas a N,N-DMT, presente na ayahuasca, como a psilocina, presente nos cogumelos mágicos. Cogumelos mágicos LSD é a ayahuasca de mãos dadas com os efeitos similares. Claro que aqui está falando que esse efeito não é normalmente relatado, então aqui a gente vê que é algo que pode estar sim presente, mas não é tão comum, e é algo que está próximo. Essa substância química da psilona foi algo que mais cedo foi comparado com LSD ou psilona. Então, os cogumelos também se diferenciam da ayahuasca na natureza das visões, por induzirem ao riso e por alterarem a clareza dos pensamentos. Característica que também pode acontecer sobre altas doses de cannabis. Outra excelente comparação de sobriedade, maconha, poxa. Os usuários da ayahuasca costumam relatar fenômenos parapsíquicos com seu uso com uma clarividência devido à percepção de tempo alterada. Quando tomado em grupo, os usuários relatam experiências telepáticas. Por esse motivo, o primeiro nome que foi dado à armina presente no CAP foi telepatine.
Ai, ai. Ao contrário de outras triptaminas, como o LSD e os cogumelos mágicos, os efeitos de ayahuasca não diminuem a intensidade com o uso frequente ou diário. É possível passar meses a fio ininterruptamente sobre o efeito da bebida. Imagina você passar meses com uma distorção do espaço-tempo. Sabe que horas são, em que lugar você está, o som que está acontecendo, você fica totalmente deslocado. Totalmente deslocado. Você está seguindo 1 Pedro, capítulo 5? Você está seguindo 1 Tessalonicenses? E neste momento eu gostaria de ir para 1 Tessalonicenses, para a gente ver um pouco mais essa questão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5 ao 8. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. Como você vai fazer isso sobre o efeito de drogas? Como você vai fazer isso se você não sabe nem onde você está? Se você não sabe nem que horas são? Se você está totalmente deslocado sobre o efeito dessa droga. Versículo 7. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Nós, como cristãos, somos do dia. A gente deve ser sóbrio, a gente deve ser vigilante, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e por capacete, a esperança da salvação. Não a união dessa droga mortal, dessa droga que a pessoa vai se sentir mal, vai vomitar, vai ter diarreia. Pra quê? Pra que mexer com uma coisa que você vai ter um efeito alucinógeno? Após cessar do uso, podem acontecer flashbacks, isto é, alguns efeitos voltarem muitas horas após terem cessado. Você usou a bebida várias horas atrás e de repente bate o efeito novamente. Quão terrível isso. Vamos para Neemias. Neemias, no Antigo Testamento, logo depois de Esdras. Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Versículo 16. E sucedeu que daquele tempo em diante, metade dos meus servos trabalhava na obra, e a outra metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os governantes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Aqueles que edificavam sobre a muralha, e aqueles que levavam as cargas, com aqueles que carregava um com uma das suas mãos, trabalhava na outra, e com a outra mão segurava uma arma. Com uma das suas mãos trabalhava na obra e com a outra mão segurava uma arma. Porque os edificadores, cada um tinha a sua espada cingida ao seu lado, e assim edificavam. E aquele que soava a trombeta estava junto a mim. E eu disse aos nobres e aos governantes e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados sobre a muralha, um longe do outro. Portanto, no lugar que ouvirdes o som da trombeta, correi ali até nós. O nosso Deus lutará por nós. Então, não só aqui a gente está vendo um momento que as pessoas estão literalmente trabalhando com a mão e com a outra preparadas para a batalha. Por conta de quê? De grande perigo ao redor deles. Por conta de quê? Do tanto que eles têm que ser vigilantes. Não só isso, mas tem que prestar muita atenção no som, justamente, que a ayahuasca vai e distorce. Imagina se em Neemias eles estivessem usando essa droga. Não só não era localizada lá, porque esses cipós são específicos de certos lugares, então você não vai nem achar uma menção disso na Bíblia, desse cipó, dessa bebida em específico, porque simplesmente não tinha na região geográfica deles, mas também dessa questão que o quê? Tudo seria distorcido. O povo seria todos mortos. Os inimigos iam invadir, eles iam estar todos chapados e iam morrer. Que coisa absurda. Os ensinamentos da UDV. E ainda mais tentar atribuir isso com a Bíblia. Olha o quanto que é a disparidade. A Bíblia ensina sobriedade. A Bíblia ensina vigilância. Tanto dessa questão espiritual, desse nosso inimigo espiritual, que é esse leão, que é Satanás, tanto quanto os inimigos físicos, que é o caso aqui de Neemias. Esses inimigos que buscavam destruir eles, parar essa obra da cidade, parar a obra da casa do Senhor. Lutará por nós. Versículo 21. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles segurava as lanças, desde o levantar da manhã até que as estrelas aparecessem. Precisa de atenção. O dia inteiro. O dia inteiro. De modo semelhante naquele tempo, eu disse ao povo que cada um com o seu servo se aloje na parte interna de Jerusalém, para que à noite eles possam ser uma guarda para nós e trabalhem de dia. Assim, nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, nenhum de nós tirava suas vestes, salvo para que cada um pudesse tirá-las para lavar. Para mim, troca de roupa.
atenção total, uma vigilância total, uma sobriedade total. E muitas pessoas vão falar, às vezes até é como uma brincadeira de mau gosto, onde que você vai achar não beber na Bíblia, não beber você vai achar, onde você vai achar não utilizar tal droga, tal questão, maconha, cocaína na Bíblia não está escrito, então pode fazer? A pergunta é simples. Essa bebida que você está consumindo, essa droga que você está consumindo vai alterar a sua noção da realidade? Essa bebida que você está consumindo vai alterar a sua sobriedade? Se sim, então é um pecado. Como a gente viu em Pedro e Tessalonicenses. E agora eu gostaria de ir justamente para 1 Pedro, novamente, capítulo 1, onde a gente vai ver mais uma menção dessa questão de sobriedade. A sobriedade é extremamente importante na vida de um cristão, tanto por questões espirituais, quanto por questões físicas, inimigos ao redor, o perigo à nossa volta. Não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Então a gente não deve pegar e consumir algo que a gente vai perder toda a noção de qualquer lugar que a gente está. Olha o perigo disso, de você estar utilizando algo assim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12 ao 15. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos são anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu. E a estas coisas os próprios anjos desejam contemplar. Portanto, cingindo os vossos lombos da vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores de vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus nos chama para a santidade. Deus nos chama para o quê? Deixar de lado as drogas, deixar de lado as coisas que vão nos tirar nossa sobriedade, que vão nos tirar dessa percepção, dessa atenção. A gente deve ser vigilante, a gente deve ser sóbrio, a gente deve ser essas duas coisas. E o ayahuasca não vai te proporcionar nenhuma dessas questões. Então o vídeo está ficando longo, eu vou encerrar ele por aqui. Ainda tem alguns versículos para falar justamente essa questão da ayahuasca, então eu vou fazer uma segunda parte focando nessa bebida terrível, nessa bebida satânica, que traz alucinações. A gente vai entrar um pouco mais nessa questão espiritual, que essa bebida está relacionada no próximo vídeo, e depois a gente conclui com reencarnação, céu e inferno, e o que a Bíblia diz sobre reencarnação. Então, obrigado a todos que assistiram, que Deus abençoe vocês, e até mais.